Rafinha de cueca preta fazendo embaixadinha 5 dias antes da estreia na Copa. Pois é, a campanha da Calvin Klein já saiu e o Twitter não perdoou. Milhares de comentários em menos de 24 horas, montagens, memes, gente se perguntando se isso é foco ou folia. Até o fim deste vídeo você vai entender por que isso não é sobre cueca. É sobre imagem, timing e 510 milhões de reais. A campanha se divide em duas versões. Na primeira, Rafinha aparece no estúdio escuro, só de cueca preta, fazendo embaixadinhas com a bola. O atleta em estado bruto, sem uniforme, sem escudo. Na segunda, ele está numa praia com peça íntima branca. Areia, mar, aquele clima de comercial de perfume de aeroporto. As peças são da linha em microfibra leve, com cos flexível e modelagem aerodinâmica. Sim, modelagem aerodinâmica para jogador de futebol. A Calvin Klein caprichou no briefing, você tem que admitir. E a pergunta que fica é: por que exatamente agora? 5 dias antes do Brasil estrear contra a Sérvia no Grupo C. A resposta não é tão simples quanto parece. Aliás, quase nada nessa história é simples. E olha que a gente já viu de tudo em marketing esportivo. Mas cueca 5 dias antes de Copa é de cair o cu da bunda, como diria o povo. Bom, quase nada nessa história é simples. Rafinha, 29 anos, é um dos pilares do Barcelona e chegou à seleção brasileira como nome certo para a Copa de 2026. Não é a primeira vez que um jogador brasileiro estrela campanha de moda. Neymar já fez para Calvin Klein em 2016 e o Richard Hughes, volante do Palmeiras, também entrou nessa onda recentemente. Mas o timing de Rafinha é peculiar, para dizer o mínimo. Faltam exatos 5 dias para a estreia do Brasil no Grupo C. O Brasil estreia contra a Sérvia, depois enfrenta Camarões e Portugal. É um grupo que mete medo. Portugal é favorita ao título. Camarões tem histórico de surpreender brasileiro em Copa. Em 2022, nos pênaltis, lembra? E a Sérvia vem com uma geração física e violenta, com jogadores como Vlahovic e Mitrovic, que crescem em altura e força quando enfrentam zagueiros brasileiros. E o Rafinha resolve fazer ensaio de cueca. Pois é, não é coincidência. Segundo o Terra Sports, a Calvin Klein escalou Rafinha justamente por causa da visibilidade da Copa. O contrato inclusive prevê ações durante o Mundial. Ou seja, não foi uma loucura de última hora. Foi estratégia de marketing calculada nos mínimos detalhes. Estratégia que transforma atleta em marca global, independente do que acontecer em campo daqui a 5 dias. Mas aí você olha para o histórico recente do Brasil em Copa. 24 anos sem título, desde o pentacampeonato em 2002 no Japão e na Coreia. E a pressão muda de figura completamente. A última vez que o Brasil levantou a taça, Rafinha tinha 5 anos de idade. A geração inteira que vai vestir a amarelinha em 2026 cresceu ouvindo que o Hexa nunca veio. E sinceramente, esse peso parece que só aumenta a cada Copa que passa. Enquanto isso, em coletiva de imprensa, Rafinha soltou uma frase que, com a campanha no ar, soa no mínimo irônica. Segundo o Terra Sports, ele disse: "Não vejo TV, não vejo nada, para tentar blindar os mais jovens também e passar essa experiência para eles. Ou melhor, ele tenta blindar os mais jovens das redes sociais e da pressão, enquanto a Calvin Klein colocou ele exatamente no centro delas, seminu, com a imagem sendo compartilhada milhões de vezes. A contradição é tão gritante que beira o genial. A campanha bombou no Twitter em menos de 24 horas. Milhares de compartilhamentos, montagens, comentários de todo tipo. Teve torcedor falando que ele devia focar em gol, não em cueca. Teve fã elogiando o físico. E olha que o Rafinha tá em forma, não dá pra negar. Teve até quem montasse o ensaio dele com o hino do Brasil de fundo, que é um nível de edição que merecia nota 10. E teve o inevitável, a comparação com a campanha do Neymar para Calvin Klein em 2016. Mas a diferença é sutil e brutal. Neymar fez aquilo no auge, depois de uma Champions League arrasadora pelo Barcelona em 2015 com o mundo aos pés dele. Ele tinha 24 anos e era o jogador mais caro da história na época. Rafinha faz 5 dias antes de uma Copa. Com tudo em jogo, com 24 anos de pressão nas costas da seleção, com o país inteiro de olho. E o mais louco, enquanto a campanha bombava, o empresário dele já negociava com clubes sauditas. É coragem ou loucura? Talvez as duas coisas. E talvez seja exatamente o que a seleção precisava. Alguém que não se importa em quebrar o protocolo. Mas o que ninguém comentou foi o timing financeiro por trás de tudo. Segundo fontes do mercado esportivo apuradas pelo Terra, Rafinha virou alvo de Al Hilal e Al Nassr com uma oferta que pode chegar a 510 milhões de reais. O salário proposto? Até 4 vezes o que ele recebe hoje no Barcelona. 510 milhões de reais. Ou aproximadamente 100 milhões de dólares. Para um cara que,
5 dias antes da estreia na Copa, estava de cueca na praia fazendo propaganda de cos flexível. Não é mal, não. E aí o plot twist, a Calvin Klein adorou a repercussão. Quanto mais polêmica, mais visibilidade. É o princípio básico do marketing moderno, o tal do qualquer publicity é boa publicity. Quanto mais gente duvidando, mais gente clicando, mais gente compartilhando, mais a campanha viraliza e mais o algoritmo joga ela no colo de quem nunca ouviu falar do Rafinha. No fim das contas, o ensaio não é sobre cueca. É um termômetro de quão pronto ele está para ser o rosto de uma marca global. Se ele for bem na Copa, se marcar gol contra a Sérvia na estreia, se passar de fase com tranquilidade. A campanha vira item de colecionador, vira case de marketing, vira aula em faculdade de publicidade. Se ele for mal, se o Brasil cair cedo, se ele perder gol feito, vira símbolo de meme, vira lembra quando o Rafinha tava de cueca antes de pipocar. Mas o contrato com a Calvin Klein já tá fechado, assinado, no bolso. O da Arábia Saudita não. E isso é que é o ponto. Ele apostou a imagem dele num momento que ainda não aconteceu. E isso é só metade do que ninguém te contou. Toda semana eu volto com um caso desses que ninguém destrincha. Rafinha não está só vendendo cueca. Ele está vendendo uma imagem de confiança e provocação no momento em que a seleção brasileira precisa se reposicionar culturalmente. Pensa comigo. A Copa de 2026 é a primeira depois de 24 anos sem um título mundial. A última vez que o Brasil levantou a taça foi em 2002 no Japão, com Ronaldo Fenômeno fazendo 2 gols na final contra a Alemanha. A maioria dos jogadores desse elenco era criança ou nem tinha nascido. Endrick, por exemplo, nem era plano de existência. A pressão é absurda. E não é só pressão de campo, é pressão de imagem, de mercado, de legado. Cada jogador da seleção hoje é uma marca ambulante, com contrato de patrocínio, cláusula de imagem, equity em startup, parceria com marca de whisky. E aí chega o Rafinha, faz ensaio de cueca, fala que não vê TV, e ainda assim gera 510 milhões de especulação de mercado com 2 clubes sauditas em menos de uma semana. Isso não é acidente. É construção de marca no século 6 XXI. Ele sabe que a imagem de craque hoje se vende fora de campo tanto quanto dentro dele. E se você parar para pensar, que outro jogador brasileiro teria coragem de fazer o mesmo às vésperas de uma Copa? Vinícius Júnior, talvez. Mas ele já tem a imagem mais polida, mais patrocinada, mais institucional. O resto? Silêncio. Talvez nenhum. Isso muda como você vê o Rafinha. Não é só mais um ponta que cruza na área, que faz drible e passa a bola. É um cara que entende o jogo antes da bola rolar. E isso, num esporte onde a carreira dura 15 anos quando muito, onde um joelho estrala e você vira ex-jogador da noite pro dia, é mais raro do que gol de falta do Marcos Assunção. Rafinha de cueca antes da Copa. 510 milhões de reais na mesa, campanha global no ar, e a seleção brasileira a 5 dias de estrear contra a Sérvia. Marketing inteligente ou desnecessário? Manda nos comentários. Que história tu quer que a gente decifre? Essa de cueca ou a próxima polêmica que ninguém viu? Se gostou, clique em inscrever. Toda semana tem um Expresso novo às 18 horas, sem falta, sem enrolação, com a mesma profundidade. E a pergunta que fica ecoando: qual vai ser a próxima campanha de jogador brasileiro que vai quebrar a internet? E se vai ser antes ou depois do apito inicial? Eu aposto que vem mais uma antes do fim da Copa.